Boa noite, povo santo de Deus. Mais uma live aí para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós vamos estar falando aqui hoje com um grande homem de Deus também, Ulisson Avelino, tá bom? Um grande amigo também de tempos de Jubaã, tá? Vai ser uma honra poder conversar um pouco com ele, né? E juntos nós engrandecermos ao Senhor. Boa noite, Adalisa, seja bem-vinda. Para que você fique aí conosco até o final dessa live, tá bom? Ele já convida pessoas também aí, Dalisa, tá bom? Passa esse aviãozinho que tá aqui embaixo, tá bom? Passa para 5 pessoas aí para poder a gente tá conseguindo mais pessoas. Tá aí o Ulisson entrando. Beleza, pessoal, hoje o tema é muito bom, tá bom? Nós vamos falar sobre nada além e nada menos que Jesus. Beleza, Ulisson, estou só aguardando aqui. O pessoal entra mais, já eu te chamo, tá? Fica tranquilo aí. Tá digitando aqui. Beleza, tu já até aprendeu aí como é que é, né? Beleza. Pronto, só falta virar cá pra frente agora. Pronto. De novo, amigo. Apanhando aqui para posicionar o negócio, espera aí. Sim mesmo, vai tranquilo aí que eu tô escrevendo aqui. Tem todos uns paranauê aqui para deixar no lugar. É, isso mesmo. Tranquilo. Agora sim, olha aí. Ó. Aí pronto, depois da primeira, aí fica tranquilo, aí segunda, terceira, vai tranquilo. E aí, meu amigo, como é que você tá? Tranquilo, de boa. Em casa, né? Tanto tempo já que a gente não se fala, né? Pois é, está até barbado. Pai, tô barbado, engordei essa quarentena. Depois eu vou ter que perder todos os quilinhos que foi conquistado. Tu, Mas tu, mais, beleza, falei. tu mais do que ninguém não pode, né? Pois é, exatamente. Tem que dar Mas, exemplo. mas o pessoal fala que a maioria do professor de educação física é gordinho, né? Eu disse, não, mas eu não quero isso pra mim, não. Eu repreendo isso. E aí, como é que tá lá pela comunidade? Como é que vocês estão agindo nesse tempo aí? A gente está fechado, né? Teatro fechado, reuniões online, grupos funcionando tudo Zoom, Skype. A gente vai tocando a vida, né? A igreja continua aberta, o teatro que está fechado. E claro, dentro do possível, né? A gente faz as ações que pode fazer, as ajudas que a gente pode dar. Então vamos levando de acordo com o possível, né? Certo. Então tá. O tema de hoje é nada além e nada menos que Jesus. Acertei? Eu acho que é isso, né? Essa É foi isso. sugerido pelo aí, tá? Mas é um tema super relevante porque realmente, né, o nosso objetivo central sempre é Jesus. Não precisamos de nada mais e nada menos que Ele, porque realmente Ele é o nosso centro, Ele é o nosso tudo. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre isso também. Tá me ouvindo bem, Ulisson? Tô ouvindo bacana. A imagem tá legal também. Tá. Tu tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, sim. É porque normalmente eu faço pela igreja, né? Lá na igreja a internet é melhor. Aí tô fazendo em casa hoje, aí às vezes falha aqui, mas até que a internet tá legal hoje. E normalmente quando chega sexta-feira, né, a internet fica ruinzinho. Tá bom, então vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui, tá? Mas desde já, Ulisses, tem algumas pessoas que já estão nos acompanhando agora e tem outras que vão assistir, né, depois pelo IGTV, pelo meu canal do YouTube também, que vai ficar lá, né? Mas se apresenta para o público aí, pessoal aí, quem você é, qual igreja, o que você faz. Meu amigo, eu sou o Ulisson, né? A referência principal é que eu sou servo do Nazareno, servo do nosso Messias, não o Jair Messias, né? O Messias original, servo do É, meu lá no Madeiro.
casado com a Esther, pai do Ulisses, Ana e Sara. Sou da comunidade Viva. Lá a gente tem servido onde pode. Atualmente estou servindo no nosso Viva a Palavra, que é um ambiente que a gente estuda, né, a Bíblia e bate papo e tenta fazer com que todos tenham autonomia no estudo da Bíblia, né? Não só passar conteúdo, mas dar autonomia para as pessoas estudarem em casa, né, sozinhos. E é isso aí. Estamos aí a serviço, a seu dispor. Amém, glória a Deus, à disposição de Cristo. O Wilson, para quem não conhece, para quem não sabe também da nossa trajetória aí de amizade, né, começou pela Jubaã, né, ele foi um dos primeiros aí juntamente com o Magno que me recepcionaram na Jubaã, né, me apresentaram a Juventude Batista do Amazonas, e assim eu comecei realmente a trabalhar com eles, a trilhar mais ou menos uns 6, 7 anos juntos aí, né. Acho que eu fiquei um pouquinho a mais, né, acho que o Wilson e o Magno saíram um pouquinho antes, né, o Magno acho que saiu um ano antes de eu sair também, mas foi muito bom aquele tempo, né, quando estávamos juntos ali e realmente criamos muitas amizades, tivemos a oportunidade de poder conhecer muita gente boa, muita gente aí feliz, né, de poder estar junto naquele tempo. Sempre quando eu lembro da Jubaã, né, eu tive uma live com o Branco, tempo atrás, tenho conversado com o Lula de vez em quando, então aquele pessoal de lá, né, show de bola, realmente foi uma época muito boa, que nos ajudou, né, a hoje também nos tornarmos quem somos, né? Então é por isso que hoje temos uma autonomia de poder estar aqui, falar do amor de Deus, e poder conversar sobre algo, tá? Para quem não me conhece ainda, eu sou da Igreja Batista de Campos Elíseos, tá? Hoje eu lidero, né, o Ministério de Base da Juventude da Igreja, trabalho na igreja, como administrador também na igreja, né, obreiro ali, e assim também a gente está na correria. Minha esposa, né, está lá agora, nesse exato momento também, preparando tudo para os cultos online, né, ela é líder da comunicação, então a gente continua a nossa correria de sempre, né? E fala do teu outro hobby também, Ulisson, um pouquinho para o pessoal te conhecer também. A Érica sempre foi envolvida, né, em comunicação, ela sempre gostou e um abraço para a Érica, eu sei que talvez ela vá ver depois aí. Érica, um abração. Eu vi que entrou aqui um pessoal nosso, queria deixar um abraço aqui para o Guedrian, para o PG, para a Theo, foi quem eu vi rapidinho aqui passando, enquanto a gente falava. Legal, legal. Obrigado por dar essa moral aí, por presenciar aqui a nossa reunião. Tu falas dos cães? Isso. Não, eu também sou criador de Beagle, né? E aí a gente tem esse hobby, né? Criar cães e participar de exposições. Eu sou um dos criadores amazonenses aqui, associados ao Kennel Club local. Mas é hobby, é nossa brincadeira de final de semana. Legal, legal. Ok, então vamos começar nosso bate-papo aqui. A gente sabe que em toda a história nunca houve e nunca haverá alguém como Jesus Cristo, né? Isso é claro para a gente aqui, né? Para todos que estão nos ouvindo. Ele é tão importante, foi tão influente que o próprio tempo cronológico é dividido antes e depois dele. E só através de Jesus realmente é possível receber perdão dos pecados e ter acesso totalmente ao nosso Deus. Um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Assim nós cremos e acreditamos, e isso vai acontecer, né, Ulisses? Vai acontecer isso. Mas por muito que se escreva sobre Jesus, é possível chegar à conclusão que não há palavras suficientes que consigam descrever o seu amor, glória e esplendor. Eu começo com esse versículo, João 14,6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A gente sabe, Ulisses, que a nossa vida cotidiana, né, as nossas dificuldades que nós passamos, até nesse momento realmente de pandemia, né, que a gente vê aí pessoas que perderam entes queridos, né, nesse momento estão tristes, outros estão aí alegres, ou estão aí agradecendo a Deus pela questão de não ter sido afetado pelo coronavírus, né, como a minha família, não sei a sua também, mas espero também que esteja todo mundo ok aí, né? Mas a gente sabe que Jesus, ele tem propósito em tudo, né? Ele sempre tem um propósito.
até na doença, na alegria, e tudo depende dele. Então, se realmente entendemos o propósito dele, grandes coisas começam a acontecer em nossa vida, em nosso meio, em nosso trabalho, em nossa igreja, e assim por aí vai. Mas eu conversei contigo um pouquinho antes, né? E tu me falou também que realmente estava conversando, estava estudando um pouco mais sobre esse assunto também. Então, o que você gostaria de começar aí a apresentar para nós, hein? Porque tu me perguntou uma sugestão de tema, né? Daí eu já falei, dizer o que é fácil para mim, né? O que tá fácil agora. É que a gente tem estudado, no Viva a Palavra, lá da Comunidade Viva, a gente tem estudado atualmente o livro de Colossenses. E o que acontece é que lá na cidade de Colosso, especificamente, existiam alguns problemas no início da igreja, no início do evangelho, ali nos primeiros cristãos, porque tudo era novidade, tudo era novo. E aí, Paulo não teve nem a oportunidade de pisar em Colossos, mas ele teve alguém, um amigo próximo, alguém que ele ganhou para Cristo, a gente pode dizer assim, e o Epáfras foi e levou a mensagem para os seus. Ele era de Colossos, né? Ou ele era da região de Éfeso, onde ficava ali a região de Laodiceia, Colossos, tal. Ele era daquela região. E o Epáfras levou as boas novas para Colossos. E lá fundou, né? Foi fundada a igreja aos Colossenses, dos Colossenses. Então tinha um problema lá, sério, de doutrina, ou de ideia, para não usar a palavra doutrina, de que estava tendo uma espécie de sincretismo, uma espécie de bagunça teológica mesmo, não muito diferente do que a gente vê hoje. Mas basicamente eram os judeus da cidade que se convertiam, mas diziam, olha, legal, vocês se converteram, Jesus é o Messias, ok, mas vocês têm que considerar ainda, vocês têm que guardar o sábado, vocês têm que fazer as festas, vocês têm que respeitar o rito do judaísmo. Ao mesmo tempo que os greco-romanos, suas filosofias, as suas ideias cultas, né, acerca da vida, cheio de baboseira no meio, e ainda tinha um misticismo vindo do Oriente. Então era uma bagunça na cabeça ali, na teologia popular, que Paulo começa a escrever a esses, e ele escreve duas cartas muito similares, parece assim que ele fez Ctrl+C, Ctrl+V da outra, que foi para os Efésios e para os Colossenses. E foram as cartas que a gente está estudando, e está atualmente em Colossenses, né? E aí eu, aproveitar para a gente começar, eu queria ler um trecho de Colossenses, um trecho até grande, por isso eu vou ler de forma rápida, que está em Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 6. Diz assim, ó. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e intenções enganosas, provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo, e não em Cristo. Pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Portanto, porque estão nele, o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. E aí ele vai continuar falando sobre circuncidados ou incircuncisos, e vai entrando nos detalhes disso, mas eu vou pular lá para o 20, para a gente não deixar a leitura muito longa. E aí no 20 ele fala assim, vocês morreram com Cristo, e ele os libertou dos princípios espirituais desse mundo. Então por que continuar a seguir as regras deste mundo que dizem não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física,
mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. O que tem a ver com o que a gente está propôs de tema, né? Nada além e nada menos do que Cristo. É porque, de fato, tem uma frase que eu já escutei de tantas fontes que eu já nem sei mais de quem é. Salve Santo Agostinho, mas eu já perdi já a fonte da frase, que diz o seguinte: dentro de todo homem tem um vazio do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher esse vazio existencial que nós temos. E como ele resolveu fazer isso? Através de Cristo. Então, só Cristo e nada além de Cristo. É pelo menos Cristo e nada mais do que Ele. Porque tem uma ideia de que a gente tem que chegar nele para conseguir algo. Sabe? Às vezes a gente pensa que tem que chegar em Cristo para conquistar alguma coisa. Aí você pode pensar em cura, você pode pensar em emprego, você pode pensar em casamento. Ah, eu vou procurar a Deus porque eu quero casar. É uma boa busca, né? Ah, não, eu vou buscar a Deus porque eu quero um emprego. Só que a gente se esquece que Deus não é meio para nada. Deus é um fim em si mesmo. A gente vai para Deus para chegar nele. As outras coisas acontecem. As outras coisas são consequência. E, cara, Cristo é o suficiente. Eu vou parar um pouquinho e passar a bola para ti, senão eu vou dominar aqui e eu continuar falando. Tá tranquilo, é porque realmente a gente entende que, como fala o versículo, né, buscar primeiro o reino de Deus. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Eu tive essa questão de realmente ter esse entendimento por completo de que, às vezes eu queria chegar a um certo ponto, a um certo limite, a um certo alvo, mas tudo para poder alcançar alguma coisa, eu tenho que poder realmente fazer a vontade de Deus. Porque se eu faço realmente, verdadeiramente a vontade de Deus, eu sei que aquilo vai ser alcançado. Automaticamente isso vai chegar para mim. Ou não, ou às vezes a gente desiste, né? Ou às Sim, vezes a aí gente... é... Exatamente, aí vai ser da escolha, né? Mas se tu continuar, se tu perseverar, vai chegar. A bênção vai chegar. Mas realmente, infelizmente, as nossas fraquezas, né, ou a fraqueza do homem, realmente ela faz esse limite, né, a gente acabar abandonando aquilo que Deus realmente deu, aquele caminho para a gente percorrer. Né? A gente acaba ficando pelo caminho. E às vezes se perde, e pela misericórdia de Deus, às vezes a gente tem uma nova chance, uma nova oportunidade de poder brilhar de novo, continuar. E assim a consequência pode chegar. Não, é Pode isso. Não é isso. O ponto é que a gente quer chegar a Cristo para ir para algum outro lugar. E eu só quero pensar nisso, assim, hoje. Parece que a minha mente não sai desse lugar. De que eu busco a Deus ou eu busco a Cristo para querer alcançar alguma coisa. Para querer chegar em algum lugar. Quando não, Ele é o destino. Ele não só é o destino, como Ele mesmo se identificou como Ele é o caminho. Então a gente vai nele para chegar nele. O destino é Ele e o caminho é com Ele. O caminho é nele. E isso é muito legal. O que acontece é que os judeus de Colosso diziam assim: ah, legal, tu aceitou a Jesus, tu se converteu a esse evangelho, mas tu tem que te circuncidar. Ah, legal, tu se converteu a esse evangelho, mas tu tem que guardar o sábado. Tu tem que respeitar os dias de festa. As nossas festas, a lua nova, tu tem que cultuar na lua nova. E aí começaram a confundir a cabeça do povo lá. Só que o que é lindo na história humana e na Bíblia é que parece que as coisas só se repetem. Parece que o que a gente viveu, ou a humanidade viveu há 2000 anos atrás, continua atual.
se a gente fosse trazer essa atualização do texto, essa contextualização para hoje, a gente ia pegar, por exemplo, igrejas evangélicas, para não dizer de outras, já que nós somos evangélicos, né? Igrejas evangélicas que dizem assim, ok, você precisa se arrepender e se converter a Cristo, ok? Beleza, converteu. Agora que você se converteu, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa ir para o monte, você precisa vir na catedral, você precisa estar em tal lugar, você precisa procurar o fulano, sabe? E começa a criar um monte de outras coisas e um monte de outras regras e usos e costumes que não tem nenhuma relevância. Exatamente, é como a gente lembra dos fariseus, né? Nos evangelhos, isso é muito claro. Os fariseus querendo realmente impor a lei de Moisés e que tem que ser aquilo e pronto. Mas quando Jesus chega, ele começa a quebrar esse paradigma, né? Por quê? Porque o homem estava servindo ao sábado, não o sábado estava servindo ao homem. E assim, a gente começava a ver que, olha o que estava acontecendo. Será que a lei é mais importante do que Deus? Né? Porque eles não entendiam isso, eles pensavam que realmente a lei era Deus. Então, quando a gente tem esse questionamento em si, a gente começa a entender a mais a questão realmente do viver Cristo, do sentir Cristo, né, do Espírito Santo tocar, falar, a gente começa a ver que a lei não é da forma que a gente está enxergando ou que estão falando. Não é porque eu vou ter que, como tu falou, ir para a catedral ou ir para o monte para poder realmente entender que eu sou de Cristo. Não, tudo isso é um processo. A gente tem que entender que a pessoa, quando entrega a vida para Jesus, ela passa por um processo. Esse processo, às vezes, é rápido, às vezes não é. Mas não importa. Né? A gente tem um lema na nossa igreja que a gente fala que nada forçado dá certo. Então, a gente apresenta as coisas. Mas a pessoa que escolhe. É o livre-arbítrio. Né? Se Deus não quis impor alguma coisa, quem somos nós para poder impor algo para eles? Né? Então, realmente, isso é muito importante que tu está falando. Pode continuar. Não, é isso. Eu costumo dizer que o evangelho não é por imposição, mas por exposição, né? A gente expõe, a gente coloca na mesa. Até ontem a gente estava conversando num grupo de estudo e alguém perguntou, mas o Espírito Santo não convence o homem? Sim, convence. Então, o homem não tem escolha, porque o Espírito Santo vem para convencer ele. Eu falei, calma lá, peraí. É assim, o Espírito Santo não vem e atropela. Ele não passa por cima das nossas decisões, das nossas escolhas. Ele vem e expõe. Isso é tão claro que Paulo aos Efésios ele escreve assim, não apagais o Espírito. Ou nas versões mais antigas, que eu acho mais legal ainda, não extingais o Espírito. Com a ideia de extintor de incêndio mesmo, que o Espírito é um fogo e você vai lá e taca o extintor em cima. O Espírito, ele fala. Cabe a nós ouvir, acatar, buscar, até aguçar os ouvidos, ir atrás. Aqui mesmo, Paulo fala aqui, ó, por exemplo, em Colossenses 3, logo na seguida aqui da leitura, no 1 lá, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para essa vida e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Ele está dizendo assim, vocês têm participação ativa em tudo isso. A gente não segue a teologia do Zeca Pagodinho, de deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ou aquela outra música de carnaval lá, de ver a banda passar, né, não sei o que lá. Não, a gente não está passivo olhando as coisas acontecerem. Nós temos uma ação ativa em tudo isso, em toda essa história. O Espírito vem e fala,
e nos expõe a verdade. E a gente pode acatar ou não. A gente tem escolha. É claro que tem brechas, né? Tem a antítese, tem situações extremas específicas onde o cara não tinha escolha, como Jonas, por exemplo. Deus não deu escolha para Jonas, levou, ele quis ir para o outro lado e Deus falou. Mas isso são coisas são muito pontuais e muito específicas. Um propósito muito específico. A gente está falando do dia a dia, a gente está falando do cotidiano. E o modus operandi de Deus ele fala, ele expõe, e aí a gente responde a isso, né? A gente reage a essa exposição, a esse confronto com a verdade. E aí a verdade transforma ou não transforma, né? Exatamente. Isso aí é uma fala direta de Deus, né? Não tem como a pessoa não ter que fazer, né? Normalmente a gente fala quando a gente recebe uma revelação ou algo assim, que se tu não faz, aquilo te incomoda até tu realizar essa situação. Porque senão, né, você não vai conseguir ficar tranquilo, né? Mas em João... Fala aí. Não consegue ficar em paz, né? Exatamente. Em João 11:25 também fala um pouco o que está falando agora, né? E é o complemento, né, do eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Que disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então realmente morrer para o mundo, né? Morrer para o pecado, morrer cada vez mais para aquilo que não agrada a Deus. E assim a gente pensa, ou outros pensam que a gente está perdendo e não. É aí que a gente está ganhando. Por quê? Porque só há um Deus, só há um mediador entre Deus e os homens, né? Que é o homem Cristo Jesus. 1 Timóteo 2,5 fala sobre isso também. Então a gente tem que ter realmente essa consciência que se nós estamos ligados ao Pai, né? Estamos ligados ao céu, eu costumo falar que nós somos celsáqueos, nós não somos terráqueos, tá? Nós somos celsáqueos. E isso realmente vai fazer uma transformação na nossa mente e no nosso coração. A gente vai ter um entendimento que eu estou ligado ao Pai, eu vou fazer a vontade dele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável para a minha vida. E isso não vai realmente me tirar do foco, como tu falou. Eu não vou procurar Deus porque eu quero chegar em algum lugar. Não, eu quero chegar realmente a Deus. E outras coisas, se ele quiser complementar na minha vida, legal, glória a Deus, né? Pode vir. Mas o que importa realmente é o meu caminho com o Pai, é o meu entendimento de chegar lá e alcançar aquilo que ele realmente colocou, né, à disposição para poder eu vir cumprir, como chamado, né, como ministério. Realmente, eis-me aqui, envia-me a mim. E assim eu farei a sua vontade. Né? Foi isso. É isso, meu irmão. Como diz o salmista, né? As bênçãos de Deus me perseguirão, e não só me perseguirão, e me alcançarão. Então, assim, a gente não está olhando para elas, assim, não tá. Claro que a gente quer, mas o nosso Deus não é a bênção. O nosso Deus é Deus. A bênção, ela vem atrás como consequência. O que é mais legal é que ela alcança. Ela chega. Ela chega no tempo devido, na hora certa, né? Na quantidade certa, na proporção adequada. E cara, é só a cereja do bolo. Assim, porque antes nós vivíamos de certa maneira. Por isso a gente vai ter o novo nascimento. Nós teremos uma nova criatura. E aquelas coisas ficaram para trás. Só que isso não acontece no estalar de dedos, né? Não é assim da noite para o dia. Oi, Jesus, eu quero você na minha vida. Me converti à sua vontade. Então, a partir de hoje, eu não quero mais nada disso que passou. Não é assim que funciona, né? A gente entra num processo. A gente entra numa jornada, numa caminhada em direção a Deus através do caminho, né? É junto com o caminho. Até os cristãos foram chamados, né, lá no início, de seguidores do caminho. Por causa disso, porque a gente sempre falou do caminho, como Cristo o caminho. Então a gente está nesse caminho e as bênçãos, elas são, cara, elas são só uma consequência, elas são só um presente, elas são um agrado. O próprio Jesus falou que
Deus, que os pais terrenos não querem dar coisas boas para os seus filhos, imagina Deus. Você vai pedir pão, ele vai dar pedra, vai pedir, né, um brinquedo, ele vai dar uma serpente. Então, Deus é abençoador e ele tem prazer em nos abençoar. O problema é quando esses desejos pelas coisas antigas, esses prazeres que nós temos na vida, eles ficam em primeiro lugar. Problema do eu colocar qualquer outra coisa no lugar de Deus. Até eu mesmo, né? Esse é o problema da idolatria, né? É eu querer mais e desejo de ter sempre mais. Se eu sou um cara apegado ao dinheiro, então eu quero ter mais dinheiro. E quando eu chego nessa quantidade que eu estava buscando, eu quero mais. E depois eu quero mais. E vou sempre buscar mais. E aí, Mamon é o meu Deus, né? E aí, o dinheiro é o meu Deus. E aí, eu saio completamente do caminho. Aí eu tiro o Deus do altar dele e coloco o Mamon. E aí, como diz Jesus, é impossível servir a dois senhores. Você serve a Deus ou você serve a Mamon. Ou você serve a Deus ou você serve as riquezas em outras, né, traduções. Cara, tudo que eu possa desejar e colocar no lugar de Deus é um problema. Até mesmo o meu filho, a minha esposa, minha mãe, colocar no lugar de Deus. Sabe, assim, pessoas que eu já ouvi e conheço, dizem assim, o meu filho é a minha vida. Eu vivo em função dele. Eu falo, cara, peraí, tem um negócio errado aí. Tem alguma coisa errada. Ah, eu vivo em função do meu trabalho. Ei, calma. Devagar aí, não é assim. Então, essas coisas, como Paulo fala assim, pensem nas coisas do alto. Pensem no lugar celestial onde Deus está. Pensem, busquem essas coisas e façam morrer esses desejos que você tem. Se isso fosse automático, se isso fosse uma coisa tranquila de se resolver, a gente não tinha essa ação, não tinha que ter essa ação, não tinha esse trabalho, essa luta. É uma luta, é um processo, é uma jornada que a gente entra de fazer morrer o homem adâmico, né? O homem em Adão, e fazer nascer e alimentar esse novo homem em Jesus, nessa nova humanidade baseada em Jesus, essa nova humanidade que Jesus trouxe, né? Porque fora as nossas dificuldades que nós temos já diariamente com outras coisas, né? Realmente a nossa carne, né? Que é como você está falando, tem as nossas dificuldades. Porque o grande problema de décadas e décadas e até hoje realmente tira muitas pessoas do foco de Cristo. É o nosso eu, o nosso orgulho, né? Tudo aquilo que realmente impede de a gente buscar realmente, verdadeiramente a Ele. Porque muitas e muitas pessoas, eu já fui um deles, né? Eu falo isso, por exemplo, de mim mesmo, que eu passei uma dificuldade muito grande anos atrás, por questão de realmente não entender a questão do meu eu, a questão do orgulho. E isso acabava me atrapalhando. Eu realmente tive que passar um tempo a sós com Cristo, dizer, Pai, agora eu não quero fazer mais nada, só quero te buscar, eu quero realmente ser teu. E Ele, como a gente fala, realmente me quebrou por completo, fez um vaso novo para poder me usar novamente, e agora sim, do jeito dele. Porque isso nos atrapalha. Ah, eu estou começando a fazer alguma coisa para Cristo, e a pessoa vem, começa a vir um elogio, começa a vir alguma coisa, e aquele vai subindo e tipo, poxa, eu sou um cara agora. Eu sou o novo Paulo desse tempo, né? Aí as coisas começam a se complicar. Aí quando tu já perceber, tu já caiu. É aí que o Cristo desce do céu, te derruba, te cega, e vai falar assim, vai lá procurar a IBC para lavarem teus olhos e te fazer enxergar. Exatamente. Hebreus capítulo 2, versículo 17, ele se diz assim, por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos,
para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Então a gente vê vários testemunhos aí de realmente discípulos de Cristo que tiveram que fazer grandes coisas para mudar as situações dele. Tem até uma minissérie que eu acho que é chamada The Chosen. Não sei se tu já ouviu essa minissérie, não, é uma série mesmo, né? Só por um aplicativo. Eu vi alguns episódios só com a Érica e eles têm uma visão assim, claro que tem muita coisa que não é da Bíblia realmente, né? Mas tem funções assim que a gente começa a pensar como era a vida de Pedro antes, como é que era a vida dos discípulos antes realmente de Jesus vir. Não só dizer que ele era pescador, mas como é que ele era pescador, como é que ele vivia com as pessoas, como ele tratava as pessoas, né? Então isso tudo, com certeza eles tiveram que mudar a forma de ser deles. É por isso que nós, quando entramos, esse processo, ele adentra também em nós essa questão de transformação, de nosso jeito de ser, né? Eu lembro que se eu era grosso antes, se eu não tinha muita papa na língua, eu soltava logo o verbo, né? Hoje eu tenho que ser diferente, porque eu vivo para Cristo. E eu tenho que realmente, como diz em Filipenses 2,5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, se eu tenho que ter atitude parecida com a dele, né? Porque não tem como ser totalmente igual a ele, mas a gente pode se esforçar cada vez mais e buscar em oração, em cuidado, para poder realmente nos aproximarmos cada vez mais perto dele, e assim a gente vai tratar a pessoa de uma forma melhor. Porque Deus é amor. Então nós temos que ser amor. Porque se nós não somos amor, nós não somos nada. Ele nem nos conhece, né? Então a palavra nos diz muito, né, sobre essas situações de transformações. É por isso que realmente quando a gente está no centro da vontade de Deus, realmente as coisas acontecem. É por isso que o tema ficou muito legal. Porque nada além, nada menos. Tem que ser no centro da vontade dele. Porque se for da minha, já era, complicou a situação. Complicou, né? Eu vou levar um monte ainda para complicação também. Mas se eu estou buscando ele, eu vou ter autonomia, vou ter coragem e ousadia para dizer assim, ei, segue a mim, porque eu sigo a ele. Como Paulo teve essa coragem, né? Mas para poder chegar até esse sentido de Paulo, realmente a gente tem que ralar, tem que fazer por onde. Ah, se eu falo que eu oro, eu tenho que orar. Se eu falo que eu busco a Deus, eu tenho que buscar. Se eu estou falando alguma coisa aqui, eu tenho que viver isso também por trás. Eu não posso só chegar aqui e falar, como os fariseus faziam, né? Por isso que Jesus falava muitas vezes, né? Olha, faz o que eles falam, mas não faz o que eles façam. O que eles fazem, porque não dá certo. Vai dar complicação aí. Tu citou o texto de Hebreus, que tem alguns detalhes na Bíblia que às vezes a gente passa batido, né? Passa despercebido, que uma leitura mais calma, mais em casa, com mais tempo, a gente consegue extrair do texto, né? Me chamou a atenção, no texto que tu leu, que Jesus veio para ser o sumo sacerdote misericordioso. Por que a palavra misericordioso me chamou muita atenção agora? Porque era comum ou era normal o sumo sacerdote ser muito rigoroso, de seguir a lei nos seus mínimos detalhes. Jesus até condena dizendo assim, vós que tiram o dízimo até do cominho, até das ervas, mas vocês esquecem o mais importante, que é a misericórdia, que é a justiça. Jesus disse também que vinde após mim, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é leve, meu fardo é suave. Ele está dizendo o seguinte, vem para mim, que o meu sistema de regras, o meu regramento, ele é tranquilo, ele é light. Vocês não precisam de muitas coisas. Vocês não precisam de livros e mais livros doutrinários para seguir. Vocês não precisam de uma regra de fé e prática extensa. O meu jugo, ou seja, o meu sistema de operacional, ele é suave. Venham após mim, que eu sou misericordioso. Eu sou manso, humilde de coração. Cara, seguir esse Jesus, estar com ele, é por isso que eu falo, não é
é o mínimo que eu preciso e eu não preciso de nada além disso. É só Glória a isso. Deus. É só isso. Esse Jesus, manso e humilde, cujo fardo é leve, cujo sistema de regramento dele, de normas para a gente seguir, é suave. Esse cara, esse amigo, que ele chamou a gente de amigo, né? Ele falou para os seus discípulos, já não vos chamo mais de servos, mas de amigos, porque o servo não sabe o que o seu senhor pretende fazer, mas vocês sabem o que eu quero fazer. Então agora vocês são meus amigos, porque vocês conhecem aquilo vocês já conhecem o meu coração, vocês já conhecem as minhas intenções, vocês são meus amigos. Então esse Jesus que nos chama de acima de servos, ele nos chama de amigos, que tem um sistema de regramento suave, que tem um fardo leve, que é misericordioso, manso, humilde, que é o melhor Senhor que alguém podia ter. A gente está lendo uma Bíblia de um contexto que um terço da população romana era escrava, por volta disso, né? Ou pelo menos isso, dependendo do lugar. Na cidade, tinham mais, a percentual era maior. Fora da cidade, o percentual era menor. Então, a escravidão era muito comum. Tinham os senhores de escravos que eram gente boa, que eram legais, que os seus escravos eram tratados como pessoas de casa, como mordomos, como gente de família, assim, sabe? Como pessoas que são da família, eram os escravos daqueles caras. Que os caras queriam ser escravos dele. Os caras se vendiam fácil, assim, para pagar alguma dívida, alguma coisa, e falar assim, eu me vendo como escravo para ti. E tinham outros senhores, não, extremamente rigorosos, que oprimiam os escravos, chicoteavam, matavam, e não tinha lei para isso. Ou melhor, a lei não falava nada contra. A lei era contra o escravo. A lei era contra a mulher, era contra o escravo, era contra os filhos. Por isso você vê Paulo insistindo nas instruções dele para pais com filhos, para esposas e maridos, e para escravos e servos. Porque eram classes extremamente oprimidas, extremamente sem vez, sem voz. E aí Paulo pega e coloca eles num pé de igualdade, senhores e escravos, judeus e gentios, todos em Cristo somos iguais. A igreja é o lugar que o gari senta do lado do advogado, que senta do lado do médico, que senta do lado do zelador, que senta do lado... E está todo mundo igual. Está todo mundo no mesmo nível. Não existe diferença de classe social. Ou não deveria existir. É. Na proposta evangélica, na origem da palavra mesmo, evangélica, não há diferença de classe social. Todos somos um em Cristo. E ponto. E é esse cara que a gente está servindo, e é sobre ele que a gente está falando, é para ele que a gente vive, e é fácil servi-lo. É leve. E assim como Paulo falou, né? Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Né? E é isso que nós temos que viver cada dia. Realmente nós temos que tirar aquilo que nos incomoda, aquilo que nos atrapalha, né? De seguirmos Ele, de realmente de fazermos a vontade dEle. E por isso que a gente tem esse amor incrível de poder conquistar cada vez mais algo novo que Ele nos demonstra, que Ele nos mostra. Né? As pessoas olham para nós e veem assim, poxa, mas por que esse cara só quer saber de igreja? Esse cara só quer saber de negócio de Bíblia, negócio de estar para ali, vai para a igreja, aí quer para a célula, paga muita coisa, não consigo viver com isso não. Mas o que a gente pode falar para eles é que realmente quando eles começarem a entender o porquê nós somos assim, né? Ele vai ser outro que vai estar com a gente de novo, assim, bora de novo, quando é que vai ter culto de novo? Mas eu quero participar. Rapaz, poxa, eu quero mais culto, eu quero mais culto lá na comunidade. Eu fui divulgar ontem, na live que eu estava falando no final, eu falei assim, o Ulisson da comunidade cristã.
É outra, essa daí é outra comunidade. Eu lembrei, lá da Praça 14, Comunidade Viva. Né? Eu quero ter mais programações da Comunidade Viva, né? E, Wilson, aproveita que a gente ainda tem um tempinho, né? Conta mais também como é que vocês, lá na Comunidade Viva, né? Eu sei que é um culto, né? Domingo pela manhã, é isso? Domingo pela manhã ainda, né? Até antes da pandemia, né? E depois vocês trabalham muito fora, né? Com a questão de missões, como é que é a situação? A Comunidade Viva nasceu há 10 anos com a ideia de ter uma igreja com vocação ribeirinha. É uma igreja focada mesmo para a cidade e para as condições dos ribeirinhos. Então, é intencional a gente não ter um local físico, um local, um templo, um limitador ali, geográfico. A gente utiliza hoje o Teatro Manauara para fazer as nossas reuniões de domingo pela manhã. E o teatro nos serve. É um ambiente, é um local que a igreja se reúne, certo? É porque, às vezes, eu acredito que hoje não mais, mas às vezes, e algumas vezes eu escutei a pessoa dizer assim: eu estou indo para a casa do Senhor, eu estou indo a cultuar a Deus na casa do Senhor e tal, em referência ao templo, né? Só que isso aí, Jesus respondeu lá atrás para a mulher samaritana no poço, dizendo que casa do Senhor, esse tipo de casa, templo físico, não mais é casa do Senhor. O Senhor até aceitou a proposta de Salomão de criar um templo para ele, para que o povo fosse até lá, se reunisse lá para cultuá-lo e adorá-lo, e Deus condicionalmente aceitou isso e disse assim: olha, se vocês, que são meu povo, que se chamam pelo meu nome, se humilharem e orarem, e se arrependerem dos seus maus caminhos, e me buscarem no céu, então, depois de várias condicionais, então eu escutarei a oração que for feita nesse lugar. O que Deus está falando desde lá do passado é porque às vezes a gente pensa que Deus era um lá atrás e outro agora não. Não. Deus nunca esteve interessado em prédios, né? Em estruturas geográficas, físicas. Mas Deus sempre esteve interessado em pessoas. Na humanidade. Deus sempre esteve preocupado nisso. Por que eu fiz todo esse rodeio e tal para dizer? Na comunidade viva a gente não tem templo de propósito. A gente não quer ter. A gente utiliza o teatro até quando o teatro nos aceitar lá dentro como igreja e até quando ele nos for útil. Até quando ele nos servir. A partir do momento que o teatro não for útil para a comunidade viva ou a comunidade viva não for mais rentável para o teatro e essa relação não for amistosa e benéfica para os dois lados, rompe-se o contrato e a igreja, comunidade viva, o corpo místico de Cristo local que se reúne chamado de comunidade viva, vai para outro lugar. E de preferência, vai para mais de um. Divide em dois, então para um lugar. Então, assim, hoje nós nos reunimos no Teatro Manauara, todo domingo pela manhã. Não hoje, né? Que a gente está fazendo isso online. Legal, legal. A gente tem as atividades. A gente chama de grupo de vida, o que vocês chamam de célula, né? Aí a célula isso. Também. Célula. Grupo de vida. Claro que tem as suas semelhanças e as suas diferenças, né? De acordo com o grupo e com as pessoas. Né? Mas assim, a gente tem um grupo de vida que se reúne durante a semana. A gente tem o momento de estudo da palavra, né? Que atualmente é o que eu estou à frente, que é o Viva a Palavra. E várias ações de grupos pequenos, isoladas, pela cidade. Um pessoal que vai distribuir uma refeição para os venezuelanos. Um pessoal que vai ajudar um grupo de crianças que não tem um lar
e aí esse povo se junta com uma organização para contribuir para essas crianças. Então, tudo que é ação que você imaginar, que zela pela vida, pelo amor, e que a gente tenha acesso e possa, a gente incentiva os membros a irem. E não precisa prestar conta para a comunidade viva. Então, o legal é que você é autônomo na sua vida. Você, claro, precisa de alguém. Isso aí, a gente está falando de dois assuntos distintos, né? Uma coisa é, você precisa de alguém para caminhar junto contigo, ponto. Isso precisa, a gente concorda com isso. Mas você precisa de autonomia no serviço. Você precisa servir a Deus. E a comunidade viva não precisa ser a detentora disso. Então, a gente trabalha com muitas parcerias. Entidades que trabalham com crianças, entidades que trabalham com idosos, entidades que trabalham com homens de rua, e assim vai. Então, o nosso incentivo lá dentro, mas não é do nosso controle, é que as pessoas busquem ONGs e locais em que a vida humana é preservada e é cuidada e é zelada, e essas pessoas vão e façam. E talvez, se possível, se der, fala pra gente o que está fazendo. Então é muito complexo eu te dizer todas as ações da comunidade viva. Que a gente Mas acredita. glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus possa realmente continuar abençoando o trabalho de vocês aí, né? Do Ulisson, da Sara, do Magno e outras pessoas que eu não tenho muito contato. O Rômulo está por lá também, né? E outras pessoas que eu sei que está por lá também, mas, né, se eu for parar aqui para pontuar nomes aqui, eu vou falar um bocadinho ainda de alguns que eu conheço de lá. Muitos amigos, mas glória a Deus, porque realmente a gente tem esse monte aí de opções aí, né, para poder a gente estar servindo ao nosso Deus, né, tem essa forma, e realmente a Sara também é um grande exemplo disso, né, ela trabalha também diretamente com os ribeirinhos, né, ela está até fazendo uma live nesse exato momento também com o pastor Rafael Bigovas, que eu tive a oportunidade de conversar com ele também um tempo atrás, e a gente tocou no nome dela também, e assim é importante, porque a gente conhece e sabe que, primeiramente, a igreja somos nós, né? A gente fala muito isso na nossa igreja também. A igreja somos nós. Nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que fazer realmente, meu ponto, a IBCE realmente ser algo para esse mundo, algo para a cidade de Manaus, como vocês também, para o Amazonas inteiro e para onde Deus mandar. A gente tem que entender que nós somos a igreja. Né? Deus nos preparou para podermos ser alguém. Nós não somos qualquer pessoa. É por isso que nós temos que andar na contramão do mundo. Né? Nós temos que fazer alguma coisa que é o diferencial. A gente não pode ser mais um que vai ali apenas sentar na cadeira e escutar e pronto, vou para casa e está ótimo, minha semana está ótima e domingo de novo vou meio que recarregar. Não vai. Tu nunca vai ter uma experiência sem igual se você continuar indo dessa forma. Né? Você só tem experiências sobrenaturais quando tu busca cada vez mais a Deus. E assim as coisas sobrenaturais acontecem. E elas acabam sendo, né, algo tranquilo, algo normal, né? Vivendo o sobrenatural normalmente, pode-se dizer assim. Então Deus, ele é incrível, né? Vivendo o sobrenatural naturalmente. Pois é, naturalmente, essa é a palavra certa que eu queria falar, né? Então a gente começa realmente a viver o sobrenatural naturalmente. Isso que é gostoso, isso que é incrível, né? Então, hoje, como eu te falei, né, o nosso tempo aí é rápido, né? Olha, a gente vai conversando, a gente nem vê, a gente quer falar mais ainda, e se uma hora parece que é rápido, né? Mas glória a Deus para você que nos acompanhou aqui nessa live, né? Algumas pessoas aqui, Daniele, o Fábio agora aí entrando aí também, a gente conhece bem o Fábio, né? A Lidiane também estava aí na agorinha aí, nossa amiga também, tempo de Ubaã, e outras pessoas mais que entraram aí, participaram conosco, o Emerson aqui da igreja também eu vi que está acompanhando, né? E outras pessoas aqui da igreja também. Então é isso, a gente vai estar continuando fazendo a obra aí, juntos, né? Longe, mas juntos, unidos, de vez em quando a gente vai estar junto aí, tá? Eu espero realmente ter a oportunidade de poder a gente estar fazendo alguns trabalhos juntos também com a comunidade e assim abençoar mais pessoas, porque essa é a nossa meta, é realmente levar Cristo às pessoas, levar esse amor incondicional que Ele tem por nós, para que eles tenham, né, também, eles recebam também esse melhor também de Deus. Tá bom, Maurício? Então, faça seus agradecimentos finais aí. Não, é isso. Olha só. Chegou aqui. Vem cá. Oi. Olha aqui, dá um tchau, pessoal. Olha quem chegou aqui.
Olha aí, ó, essa aí eu não tive a oportunidade de conhecer. Tchau! Essa eu não tive a oportunidade de conhecer, só vi assim, bem pequenininha mesmo, nascendo, né? Aí, os outros dois que eu conheci pequenininho já devem estar grandão já, né, Ulisson? Eita. Tchau, Ulisson. Para finalizar, eu só queria dizer o seguinte: Ah, é bom a gente ter essa oportunidade hoje de se reunir, tudo da IBCE, eu da Comunidade Viva. Eu queria até aproveitar o espaço para incentivar a quem está nos ouvindo a procurar a Segunda Igreja Batista de Manaus, está fazendo uma campanha de arrecadação de arroz para a Missão Vida, uma comunidade que cuida de ex-moradores de rua. Com isso, eu estou querendo dizer o seguinte: nós não estamos aqui para levantar a bandeira dos batistas, nós não estamos levantando a bandeira de evangélicos, nós estamos levantando a bandeira de Jesus Cristo. E qualquer ação que enalteça, que cuide, que zele pela vida humana, a gente vai incentivar. A gente vai incentivar e a gente vai apoiar. Então, um grande abraço para ti, obrigado pelo convite. Um grande abraço a todos que puderam passar aí pela nossa live, os que ficaram, os que permaneceram até o final. Vocês serão salvos. então, Ulisson, grande abraço também, Ulisson. É realmente sempre um amigo aí, né? Às vezes a gente não tem muita oportunidade de poder estar se falando, mas, como eu falei, nunca vou esquecer do nosso tempo de Jubaã e das nossas conversas que tivemos, né? Dos ensinos, que realmente aprendi muito com o Ulisson também, um cara super sábio aí, um cara super usado por Deus aí. Aprendo muito com ele também. Espero ter passado alguma informação boa para ele também nessa live aqui. E assim a gente vai estar junto, né? Como tu falou, realmente, quando é para fazer algo para Deus, pode nos chamar, pode nos convidar, que estamos aí juntos para poder realmente exaltar o poderoso nome de Jesus. Então, Ulisson, grande abraço para tua família, para Esther, para cada um aí, tá? E Deus abençoe cada um de vocês e que nenhum coronavírus também possa chegar até vocês aí, nenhum mal, nenhuma enfermidade. Vamos torcer para poder acabar logo tudo isso e voltarmos com nossas missões também aí. Chegue logo e passe, né? E vai embora. Amém. Então, tchau, Ulisson. Um abraço, meu amigo. Um abraço. Glória a Deus, pessoal. Glória a Deus. Tive a oportunidade aí de poder fazer mais uma live com o Ulisson Avelino, tá? Lá da comunidade Viva, agora acertei, comunidade Viva, tá bom? Glória a Deus por você que nos acompanhou aí, tá bom? Qualquer coisa aí, se você ainda não segue meu canal do Instagram, fique à vontade, @D'Angelo Érica Regina, D'Angelo Érica Regina, tá? @D'Angelo Érica Regina, e também meu canal do YouTube, tá bom? D'Angelo Barreto Soares também, tá bom? Pode colocar D'Angelo Barreto Soares, vai me encontrar no YouTube também. Essas lives aqui vão para lá também, vai ficar armazenado lá. E também, por certo tempo, no IGTV também, aqui do Instagram, tá bom? Então, até quinta-feira, tá bom? Vou estar anunciando aí mais convidados, mas toda quinta e sexta-feira estou fazendo live aí. E assim, a gente espera estar abençoando também a vida de todos vocês com um pouco da palavra de Deus, que é aquilo que realmente nos fortalece, nos dá esperança e nos torna melhor a cada dia. Um grande abraço a todos vocês e que Deus abençoe nossas vidas.